Bom dia, flor do dia. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Gente, como eu expliquei nos últimos dias, tá? Tem dias que é pura tribulação por aqui. Então ontem não deu pra gente fazer a live. Hoje, como antes de ontem, a gente avisou que a gente tem um compromisso entre as 5 da manhã às 7 da manhã, entre devocional, a live, leitura bíblica, oração e exercício físico. Então a gente coloca o cronograma lá para vocês, começando às 5 da manhã com devocional. E depois do devocional vocês têm outro compromisso. Se não tiver ao vivo às 5, é porque houve algum imprevisto. Mas como a gente tem um compromisso entre as 5 e as 7, é só substituir o cronograma, ok? Aí começa com a leitura, oração, exercício físico e a gente se encontra. Se a gente não se encontrar, lembre-se que o pastor Anderson tem uma mulher, 4 filhos, 4 cachorros, 3 igrejas para pastorear e uns 30 projetos sociais para liderar. E alguma coisa deve ter acontecido de importante para ele não estar online aqui com a gente. Então, que esse seu acordar não seja em vão, mas só redireciona ele, tá? Sem mim, nesse dia que eu não puder estar ao vivo e online. Mas sim, tenho um compromisso com vocês, respeito vocês, amo vocês, mas às vezes as necessidades são maiores que o meu desejo de te servir e de te mentorear aqui, tá bom? Então não vou desistir do projeto não, mas às vezes imprevistos são maiores que o nosso desejo, beleza? E hoje a gente está aqui no Santifica Esparta, no nosso 26º princípio, ou código, dos 147 códigos que a gente vai ver, né, dos espartanos, à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. Hoje é o 26º, que é elogie a virtude. Elogie a virtude. A gente acha que a Palavra de Deus é destituído desses exemplos inspiradores de virtude. Por exemplo, o rei Davi era um cara virtuoso. Deixa eu encontrar um verso aqui que me veio à memória agora. Às vezes, um dos motivos pelos quais a vida de Davi não foi pior, mediante seus erros, seus pecados, justamente por causa da sua virtude. Quando você lê a Bíblia toda, você não é daquele que recorta a Bíblia, mas ama a Bíblia como palavra de Deus, tem o hábito de estudá-la e lê-la. E quando você lê todo o Antigo Testamento e consegue fazer junção de fatos, acontecimentos e passagens em um livro complementando outro livro, você entende o que eu estou querendo dizer para você nessa manhã sobre as virtudes de Davi. Era um cara muito nobre, era um cara de muita virtude, era um cara virtuoso. A gente, como eu sempre ensino, focalizou o pecado e a graça de Deus em perdoá-lo, mas a gente não consegue enxergar o processo todo, quem ele foi quando jovem, quem ele foi como pessoa, quem ele foi como filho, quem ele foi como pai, quem ele foi como rei, quem ele foi como adorador. Você pega os Salmos 51, que é os Salmos do arrependimento dele com o pecado de Betseba, uma nobreza sem precedente, onde ele toma consciência e clareza do seu feito. Meu Deus! Pega lá Salmo 51, vai ler. Que nobreza de coração o cara tem para não justificar
seu mal feito, né? E sua nobreza era tal, na minha percepção, que até ele conseguiu acumular graça. Isso aqui é só uma força de expressão, tá? Salomão, seu filho, construiu o templo, porque Deus não deixou Davi construir, porque disse que havia muito sangue em suas mãos. O conselho de Davi a Salomão foi ser homem e obedece a Deus, né? Tenha hombridade, tenha masculinidade para seguir a Deus, obedecer a lei de Deus, como está escrito. E quando Salomão se desvia, né, é até interessante a gente pegar um caminho paralelo de reflexão, ou fazer uma live sobre isso. E aí, Salomão foi salvo? Porque está escrito na Bíblia que ele desviou seu coração do Senhor por causa do seu amor às suas muitas mulheres, né? Ao ponto que ele se tornou idólatra e começou a adorar deuses estranhos, estrangeiros, porque ele teve 300 esposas e 700 concubinas, e boa parte dessas mulheres não eram israelitas, eram pagãs. Então não é simplesmente Salomão quis muitas mulheres. Não, Salomão, ao querer muitas mulheres, teve que ceder a muitos deuses, ao ponto que no Monte das Oliveiras, né, ele permitiu que uma de suas amantes construísse, uma de suas mulheres, construísse um templo a Moloque, a divindade pagã que é satisfeita por meio do ritual com morte de criança. Então, se ele deixou construir o templo no Monte das Oliveiras, bem provavelmente ele participou. Raramente, né? Você vai deixar sua mulher empreender um templo pagão num reinado que representa o reinado celestial de Deus. Olha que doideira. Você fala, não, pode construir, e você nunca se envolve com aquilo. Óbvio que a gente pode concluir que Salomão se envolveu com a idolatria de suas mulheres. E quando Deus aparece para ele a segunda vez, quando apareceu a primeira foi para perguntar o que ele queria, e ele quis uma coisa boa, que era a sabedoria para liderar o povo de Deus, que era muito numeroso, é o que está escrito. E quando o Senhor apareceu a segunda vez, foi para repreendê-lo. E eu queria ler o contexto aqui para você, que está em 1 Reis, capítulo 11. Eu vou falar de Salomão só para exaltar a virtude de Davi. Elogie a virtude. Elogie a virtude. Tem um livro meu que eu te recomendo comprar, chamado Riquezas Amargas. É um livro sobre prosperidade financeira, mas abordado de uma outra maneira. Eu abordo ali o Salomão erguido, o adorador de Provérbios, e o Salomão caído, que é o velho ranzinza de Eclesiastes, que diz que tudo é vaidade, mas essa vaidade não era pessimista quando ele estava bem em adoração. Ele se torna um cara ranzinza quando cai. Riquezas amargas. É porque eu tô com aparelho e às vezes... Riquezas amargas. Se você for no meu Instagram, vai ter o link lá da minha... Tem o link do meu site, da minha lojinha. Riquezas Amargas. É um livro espetacular sobre prosperidade bíblica. Vai destravar muita coisa aí, vocês vão crescer em fé e financeiramente também, sem dúvida, ao aplicar os princípios reversos que eu coloquei ali. Não faça o que Salomão fez em Provérbios, não faça o que Salomão fez em Eclesiastes. Elogie a virtude. 1 Reis capítulo 11, verso 1. Ora,
O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, ou seja, não são israelitas. Além da filha de Faraó. Olha só, mano. O cara pegou a filha do Faraó. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Das nações que o Senhor dissera aos filhos de Israel. O Senhor disse: não ireis para elas, nem elas virão para vós. Doutra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Deus já tinha cantado a pedra. Verso 3. Tinha ele 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Por isso que eu falei que é interessante a gente discutir biblicamente se Salomão foi um cara salvo. Porque olha só, as mulheres perverteram o coração. Verso 4. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Então, se ele abandonou o Deus de Israel para seguir outros deuses, porque as mulheres perverteram o coração, está escrito: e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Olha a nobreza e a virtude de Davi. Salomão seguiu Asterote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir, como fizera Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras. Ou seja, ele fez altares a todos os deuses estranhos que suas mulheres requisitavam. Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti esse reino e darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Olha Deus reconhecendo a virtude de Davi. Da mão de teu filho rasgarei. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi. Por amor de Jerusalém, que eu escolhi. O Senhor levantou contra Salomão um adversário. Por isso que eu sempre digo, né? Se a Bíblia diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor for contra nós, quem poderá ser por nós? Está escrito aqui que Deus levantou um adversário contra Salomão. As tretas aí já conhecemos biblicamente o que aconteceu. Então, 2 exemplos distintos, né? Um pai extremamente honrado, nobre, que peca muito feio, erra grotescamente, mas quando Deus vai se referir a ele, Deus diz, meu servo. Deus fala com uma clareza, né, de propósito, um alinhamento de coração. Deus diz que Davi é servo dele, está perto dele, é amado por Deus, amor a Deus. E você pega alguém tão sábio quanto Salomão sendo repreendido igual você bate no bumbum de criança, porque decidiu não ter virtude. E o que o nosso dicionário define sobre virtude? Virtude é a qualidade do que se conforma
com aquilo que é considerado correto e desejável, do ponto de vista da moral, da religião e do comportamento social. Virtude também é a conformidade com o bem, com a excelência moral ou a excelência de conduta. Virtude também é dignidade. E me vem uma outra lembrança. De Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses. No capítulo 2, verso 25, o apóstolo Paulo escreve: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenho menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como esse. Estevão tá doloroso, tá dolorido, bichinho. Ontem tomou 3 vacinas e tomou aquela na perna que fica um dia com febre, sabe? Aí nem dormimos bem, eu, Keila, nem ele, né? Acordou muito. Ora por ele aí, mas acho que hoje passa. Olha o que Paulo disse. Igreja, sempre estejam atentas e de olhos abertos a elogiar, reconhecer a virtude. Sabe, Epafrodito? Ele correu risco de vida para poder levar até vocês a minha carta, as minhas direções doutrinárias para a vida de vocês. Sempre honrai homens como esse. Ou seja, um crente maduro, ele sempre está de olhos abertos, disposto, sempre disposto a elogiar a virtude, a reconhecer a virtude, a exaltar, a honrar, dar dignidade e honra a mulheres e homens virtuosos. Honre sempre homens como esse. Por quê? Porque é espécie em extinção. Gente de virtude, gente de nobreza, gente de caráter, gente de códigos existenciais elevados. É raro. O próprio salmista Davi disse: Senhor, se forem subvertidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Em outra passagem, o salmista disse: Senhor, os fiéis da terra desapareceram. Deixa eu encontrar esse versículo. Achei. Salmos 12, verso 1. Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Elogie a virtude. E não só elogie a virtude, viva a virtude. Seja virtuoso, seja um cara de caráter, seja um cara de nobreza, seja um cara de códigos existenciais elevados. Seja caro. Não tenha um preço, mas tenha valores. Seja caro. Seja caro. Se alguém quiser te corromper, entenda fundamentalmente que você tem valor e não tem preço. Você é caro. Seus valores são elevados demais para serem colocados à venda. Que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso, espetacular. E a gente se vê amanhã, tá bom? Beijão.